E aí, galera, como vocês estão? Tudo bem? Mais um episódio porrada e esse episódio é muito especial. Antes de apresentar o meu convidado, e esse convidado vai encher o teu bolso, hein? Esse cara vai colocar dinheiro real no teu bolso. Eu vou falar dos nossos patrocinadores. Hoje a gente tem a Sakura Consolidadora, uma jovem senhora de 50 anos que bomba em atendimento, em humanização e tecnologia também. Não esquece, coloca a Sakura no seu portfólio que você não vai se arrepender. Rodrigo Alvim Advogados, assessoria jurídica, agência sem BO, para você dormir tranquilo. Não tem nada melhor que seu sono, ó. Um colchãozinho bacana, um ar-condicionado naquela temperatura que você gosta e o Rodrigo Alvim para resolver seus pepinos. Não tem nada melhor que isso, agente de viagem. Confia em mim, vai no que eu tô falando. A Opere, que é uma consolidadora de hotéis do grupo ValePay, que tem mais de 50 milhões de hotéis no planeta inteiro. Você quer um hotel em Júpiter, Saturno, Marte, Vênus? Vai achar na Opere. E a Opere trabalha com preço net de verdade. O lucro da Opere está no link de pagamento e não na operação hoteleira. Então você pode lucrar muito com a Opere, preço net de verdade na Opere. E o meu quarto patrocinador, meu quarto parceiro, seria a LCA Partners, que eu vou falar durante o podcast. Porque eu tô aqui com ele, o nosso head de parcerias do grupo LCA, Fabiano Sanches. Obrigado, meu irmão! Eu que agradeço, Andrezinho, aí pelo convite, pela oportunidade. Vamos bater aquele papo aí, esclarecer a dúvida para o agente de viagens e vamos fazer esse projeto decolar, né? Esse é o cara do corporativo, galera. Esse é o cara que visita os clientes, manda apresentação. Aquele cara. Você acha que vender é fácil? É difícil? Imagine você mudar o comportamento de uma grande empresa para ela começar a comprar com você. É dureza, não é, não, Fabiano? Não é fácil, né? São vários anos aí de caminhada, né? Tô aí no turismo desde Conta um 98. pouquinho da sua história. Conta Vamos um lá. pouquinho, Então, rapidinho eu pra sou gente saber. formado em turismo, né? Desde 1998, né? Tô Você meio. formou em 98? Não, eu comecei em 98, né? Mas na verdade iniciei minha carreira no turismo em 98 também. Iniciei a faculdade, simultaneamente comecei a trabalhar, né? Sempre no corporativo. Trabalhei aí nas grandes agências corporativas aí do mercado, né? E aí tive uma passagem rápida por algumas agências menores. E há praticamente 14 anos ingressei na LCA, a convite do Luiz e do Pérez, né? Que hoje são meus sócios também. Dois mala, né? Dois. Mas Brincadeira, são brincadeira. caras sensacionais. Enfim, Luizinho, para quem conhece aí, o cara é super bem visto no mercado e assim, Figuraça, né? demais. E aí, lá dentro da LCA, eu desenhei uma trajetória bem bacana. Eu comecei montando o departamento corporativo, porque não sei se você sabe, né? Mas assim, a LCA surgiu do lazer, né? Como muitas empresas Não que a era gente... corporativa LCA? Não, não. A LCA ela nasceu das lojas, né? Lembra? Acho que você conhece o Lembro, Luiz dessa lembro. época, né? Que ele tinha as lojas nos Da shoppings, Latam e tal, da tal. Latam. Então, assim, realmente foi focado no início no lazer. E aí, inicialmente, ele trouxe algumas contas, tinha um pouquinho da veia do corporativo, mas realmente a linha de frente ali era o lazer. E aí ele me convidou para trabalhar para ingressar na LCA, na época como gerente da operação. E aí foi que começou a minha história lá dentro, né? Montei o departamento corporativo, gerenciei durante muitos anos, aí vieram as fusões, né? Inicialmente com a Polaris e a Starwood, Começou a juntar, né, com a e isso, galera. começamos a juntar forças. E aí, nessa reestruturação, eu acabei mudando para o comercial. Aí foi onde eu comecei na linha de frente a visitar, prospectar, né, a parte de manutenção também de clientes, que é super importante. E aí foi onde começou realmente essa paixão pelo corporativo, no sentido de prospectar e de estar ali no cliente, porque assim, o pessoal lá até comenta, né, que eu vivo muito o cliente, que eu luto muito pelo cliente. Às vezes parece até que eu não faço parte da LCA e sim que eu sou funcionário do cliente. Mas eu falo para os meus sócios, né? Eu falo, cara, a gente tem que. Eles que pagam o nosso salário, né? Então, assim, eu luto, na verdade, eu digo assim, pelo correto, pelo justo, Tá. né? Então, e aí, diante dessa situação, aí veio a outra fusão, né? Com a Universal e a Universal. E a gente acabou. Aí eu continuei com essa área, com a responsabilidade na área comercial. E aí a gente começou a analisar que. Aí veio a pandemia, né? A gente passou pela pandemia, foi um período bem difícil. A gente teve que se reinventar.
A gente optou por demitir todo mundo, né? Mandamos todo mundo embora. A pandemia foi duro. Foi, cara. A gente passou um perrengue, assim... As contas pararam de comprar. Pararam. Assim, imagina, a gente faturava, sei lá, na época, vou chutar que eu não lembro com exatidão, mas sei lá, a gente faturava 6 milhões mês e aí começamos a faturar 100 mil, né? Que loucura. Então, você imagina, do dia para noite. E aí a gente tomou a decisão de realmente desligar todo mundo e pagar, acertamos, todo mundo saiu e cada sócio começou a operar na sua casinha, né? Então a gente começou... Voltaram para as origens. Exatamente. Essa é a palavra, né? Voltamos às origens. Eu voltei a atender, o Luiz também. Cara, enfim, então tivemos que realmente se redesenhar e voltar atrás para que a gente pudesse manter. E aí tivemos vários clientes que foram muito parceiros, né? Porque, por exemplo, naquela época todo mundo estava pedindo reembolso, né? As companhias liberando e tal, e muitos clientes falaram, não, vamos manter o dinheiro aí com vocês e quando voltar a gente retoma, porque tinha tido aquela liberação, a flexibilização por parte das companhias aéreas em não cobrar multa, de remarcação. Então, hoje, a gente vê que muitos dos nossos clientes estão com a gente há muito tempo. Tem um cliente lá que está comigo há 15 anos. 15 anos. 15 Começou anos. com você a trajetória. Exatamente. Então, assim, e não é um só, são vários. Né? Legal, Então, isso bicho. que isso que é legal na LCA, né? A gente tem vários depoimentos, a gente tem feito vários eventos com clientes que estão na casa há muito tempo, até para trazer credibilidade para o mercado e para realmente a gente poder demonstrar o que é a LCA hoje, né? A gente diz que a LCA não é só uma empresa, nós somos uma família, né? Temos sim muitos sócios, como o Luiz já falou no seu podcast, lembra? Ele comentou, mas assim, foi o que ele disse. Cada um tem a sua responsabilidade lá dentro e exerce a sua função com maestria. E aí a gente tá onde a gente tá, cara. E graças a Deus hoje... Fala um pouquinho da LCA, assim, Então, desse grupo, tudo que tem. Porque às vezes o pessoal tá vendo assim, não sabe o tamanho da empresa, quantos colaboradores. Dá um resumão da LCA aqui. Legal, vamos lá. Então a LCA, ela foi fundada em maio de 2005. Então esse ano nós completamos aí 20 anos de existência, de mercado. Hoje nós estamos aí, ultrapassamos os 80 colaboradores. Então, você vê, quando eu comecei lá atrás, há quase 15 anos atrás, cara, nós éramos em, sei lá, 10, 12. E hoje nós passamos pela pandemia. Na pandemia a gente tinha algo em torno de 60 funcionários, já estávamos gigantes, né? Mas aí veio a pandemia, tivemos que, né, tomar aquela decisão que eu já mencionei. E aí continuamos com algumas pessoas no PJ, né? Prestadores de serviço naquele momento. E hoje, cara, voltou. Cresceu até, né? Cresceu. Hoje nós estamos aí e a meta é que a gente chegue aí a, sei lá, eu acredito que até o final do ano a gente bata uns 90 colaboradores. Caraca. Né? E aí, dentre isso, a gente tem grande parte tá na operação, então na nossa linha de operacional, vamos dizer assim, grupos, eventos e corporativo, é onde se concentra a maior parte dos nossos colaboradores. A gente tem também uma equipe bem extensa no financeiro, porque hoje os processos que a gente faz, até porque nós faturamos, tem a parte de gestão, relatórios, faturamento de hotel, cara, então assim, você imagina, diante do volume que a gente tem hoje, a gente tem que ter. Hoje eu acho que eu devo ter no financeiro umas 15 pessoas. Então, assim, hoje a gente tem uma estrutura bem enxuta, no sentido de cada um tem a sua responsabilidade, né? Exercida de forma sensacional. Então, hoje nós somos divididos em financeiro, né? RH, financeiro, administrativo, operação, né? Que aí inclui o corporativo, 100% corporativo, e grupos e eventos, que a gente também tem uma área específica de grupos e eventos, que é liderado lá pela nossa gerente, a Kátia Sumi, também o pessoal deve conhecê-la aí. Pô, é tradicionalíssima no mercado. Exatamente. Vamos trazer ela aqui para falar de eventos e grupos. Hoje a gente está com o Guilherme Rizzi, nosso head de tecnologia. A gente está focando muito nessa área de tecnologia, porque assim, hoje se você não realmente investir em melhoria, IA,
essas coisas, self-booking, cara, não adianta, você vai ficar para trás, ainda mais no corporativo. Aquela coisa do corporativo de 15 anos atrás, que você ralava bilhete na maquineta, fazia tudo Você é desse manual. tempo? Eu sou dessa Tá, eu época. só trago dinossauro aqui. Sou dessa época. Prende um pouquinho com esses caras, que esses caras entendem muito, bicho. Cara, fiz muito isso, ralar o bilhete copete, Chegava tudo mandava vermelho em PTA. Vixe, fazia. Meu, foi. E assim, uma época boa, né? Foi uma época boa. Que legal. A áurea do turismo. E passei por ela também. Então. E aí hoje a gente está dividido nesse formato. Então a gente está bem estruturado, bem dividido, né? Cada diretor cuida da sua área em específico. A gente tem também a nossa área comercial, que é dividida em prospecção e manutenção. Tá. E tem a área de parceiros, que foi criado recentemente aí, o nosso projeto Parcerias e Partners, que nós vamos falar aí no decorrer do programa, no qual eu sou o líder aí do projeto. Do projeto. Exatamente. E a LCA, ela hoje está entre as maiores agências corporativas do Brasil. Sim, hoje nós estamos aí entre as 10, posso dizer 10 que do Brasil. entre as 10, Caraca, meu, 10 do Brasil. Hoje a gente tem aí, temos grandes empresas, mas hoje a gente não perde para ninguém. Hoje, inclusive, a gente participa de várias feiras, somos convidados para vários eventos importantes do trading, né? Você vê, a BAV nós estamos em todas, vamos estar lá no Festures, enfim. Que legal, então a gente tem aí uma representatividade muito boa e o pessoal reconhece a gente. Hoje a gente alcançou um patamar aí de linha de bater com as grandes agências do mercado aí. Que massa. Quando você fala assim, já entrando no partner, tá? Já entrando um pouquinho. O Fabiano vai falar um pouquinho desse projeto, mas por que eu sou apaixonado pelo projeto do partner? Porque ele dá voz, ele deixa forte agente de viagem pequeno e médio para você brigar com os gigantes do corporativo. É isso aí. É isso, né? Exatamente. E aí quando você fala assim que a LCA não perde para ninguém, e eu acho que não é uma arrogância, e sim uma realidade de mercado, porque realmente vocês investiram muito nisso. Então eu posso dizer que o agente de viagem que está no partner não perde para ninguém, porque ele faz parte do corpo LCA. Exatamente. É isso. O que é o partner? O Partners, na verdade, assim, a gente até mudou o nome. Inicialmente, realmente, o nome era Partners, mas a gente meio que mudou a gente traduziu pro português, vamos dizer assim, parcerias e canais, que é a tradução, né? Partners, parceiros, parcerias e canais. A gente, na verdade, pensou esse projeto exatamente pensado no sentido de ajudar o pequeno, o médio ou até mesmo o grande, mas que de repente é focado no lazer, que tem um potencial, assim, vamos dizer assim, tem potenciais clientes de corporativo, porque, por exemplo, o cara que geralmente ele é focado, sei lá, o cara tem uma mega agência de lazer. Cara, quem que vai comprar com ele? É o presidente da empresa, é a esposa do presidente, é a filha do presidente de uma empresa, de um diretor. Então, assim, ele tem sim algum elo de ligação com um corporativo, né? Então a gente percebeu, hoje a gente inclusive já tem alguns parceiros rodando e a gente viu que esse formato dá super certo. Então assim, o cara ele realmente vai focar no que é o business dele. Então, por exemplo, o cara tem uma agência de lazer, ele continua lá, mas ele olha e fala, pô, tô perdendo aqui porque o cara aqui é diretor da empresa X, a esposa do CEO, do CFO, de repente ela adora o meu atendimento e eu sei que se eu pegar uma brechinha com ela ali e falar que eu tô atendendo o corporativo ou que eu vou começar a atender o corporativo, ela vai me dar uma oportunidade, entendeu? Vai conversar com o marido dela ou o próprio cara ali, o decisor, tá ali na hora fechando a viagem de férias da família. Então, inicialmente foi criado pensando nisso, só que em paralelo a isso a gente também percebeu que freelancers, a gente tem alguns casos de freelancers também, que tem um conhecimento, tem uma ligação com empresa e o cara, até pela relação que tem, o cara prefere comprar com esse freelancer e o cara acaba não tendo um apoio do lado, né, do lado profissional dele, no sentido assim, pô, com quem eu vou comprar? Será que essa agência é confiável? Ela tem todo um suporte, ela tem sistema, ela tem relatório. Então a gente também foca nesse cara e as pequenas agências e médias que, de repente, o cara até tem um corporativo, só que o cara ele tá com medo de expandir, porque assim, pô, eu tenho medo de expandir porque para mim tá ótimo o que eu tô faturando aqui,
eu não quero expandir porque eu não tenho caixa para bancar, ou eu não tenho sistema para poder competir, eu não sei como é que funciona um bid, como é que eu entro, quais são as exigências, porque assim, o mercado corporativo hoje, Andrezinho, é bem complicado, ele é bem exigente no sentido assim, não é simplesmente você vai lá e manda uma proposta. Se você pega uma empresa e uma multinacional, você tem que passar por um bid. E para você participar de um bid, você tem que ter uma série de capacitações e tem que atender as exigências desse cara, né? Desse cliente final. Entendi. Então, por exemplo, você tem que ser uma agência global que O tem uma. bid é uma licitação, é isso? É Exatamente. tipo como se fosse uma licitação. Isso, exatamente. Então, isso para grandes empresas, né? Para grandes corporações. Mas mesmo hoje, isso tem meio que se tornado corriqueiro para médias e pequenas empresas também. Né? As empresas estão adotando esse bid. Exatamente. Antigamente o cara comprava porque ele gostava da agência. Isso. Hoje não, hoje profissionalizou. Exatamente, esse é o termo. Profissionalizou. Porque, óbvio, muitas das vezes, porque assim, o mercado de antigamente mudou muito para hoje, né? Então, assim, é compliance, é órgão regulamentador. Então, assim, hoje realmente está um pouco mais difícil. Então, a gente acabou se adequando para que a gente realmente pudesse hoje bater de frente com as grandes. Então, por exemplo, hoje a gente tem hoje a gente tem uma equipe capacitada de gerentes comerciais para poder participar e qualificados para participar de qualquer tipo de licitação, né? Seja ela pública ou privada. A LCA também tá nesse... Sim. Joga esse jogo. Sim, a gente faz essa parte, que aí é focado realmente, a gente tem uma área de gerentes comerciais dedicados, né? Tá. Que cuida disso, então a gente tem todo esse know-how para poder auxiliar. E óbvio que, por exemplo, se tiver algum parceiro que eventualmente tem um canal de contato em alguma agência, em alguma empresa final, cliente final, que precise, por algum motivo, mandar uma proposta, uma RF, esqueci o nome agora, RFP, que é uma proposta oficial, né? RFP é como se fosse uma proposta oficial. Isso, é um formulário que geralmente segue um padrão. Que a própria empresa disponibiliza ali para a gente poder preencher e saber se você preenche os atributos iniciais para poder realmente participar do bid e seguir para uma nova fase. Então a gente tem esse pessoal aí do comercial que nos dá esse apoio, né? No sentido de grandes empresas. Agora, as médias e pequenas é realmente ainda na linha do conhecimento, da indicação, do relacionamento, exatamente. E aí é onde a gente entra também com toda a nossa infraestrutura e vamos dizer assim, expertise, né? Você vê, eu estou aí desde 98, são longos anos aí trabalhando sempre no corporativo. Hoje a gente, como a gente já citou, estamos entre as 10 maiores do mercado, a gente tem aí hoje todas as ferramentas de self-booking, a gente trabalha com as 3 mais conhecidas do mercado, né? Lemontech, Argo e Reserve. Hoje a gente tem um BI próprio, né? Que o pessoal realmente tem pedido muito isso. O que é o BI? Ele, na verdade, é um sistema onde o meu cliente ou o meu parceiro ele vai conseguir enxergar Na verdade, não a gente diz em tempo real, mas geralmente a atualização é D-1. Né? Então, mas ele consegue ir lá enxergar tudo que ele tem de movimentação com a gente. Então, tudo que ele comprou de hotel, tudo que ele comprou de aéreo, tudo que ele comprou de locação. Então, assim, e isso traz credibilidade não só para o cliente na ponta, como para esse nosso parceiro. Porque a gente se preza muito pela transparência, né, André? Então, tudo que o cara fizer comigo, ele vai enxergar isso de forma macro. E teve dúvida, ele vai me acionar, a gente vai esclarecer. O BI gera relatórios para ele. Ele consegue entender, tipo, que horas que o meu funcionário viaja mais, né? Ele consegue. Exatamente. O BI, na verdade, por exemplo, de uma forma mais completa, ele consegue mostrar, por exemplo, em tempo real, aonde o funcionário está. Por exemplo, tem muitas agências assim, deu um terremoto.
O cara precisa, em toque de caixa, saber onde que estão os colaboradores dele para saber se tem alguém lá em determinada região onde sofreu essa catástrofe. Então, ele no BI ele consegue enxergar no mapinha, tem um mapa lá onde ele enxerga em tempo real onde estão os colaboradores, ele consegue enxergar as rotas mais voadas, os hotéis mais utilizados, o valor o ticket médio que ele tem ali por rota. Uma outra coisa bem legal que a gente percebeu que tem tido muita adesão, a emissão de carbono, né? Hoje muita empresa pede isso. E eles prestam contas para as matrizes fora do Brasil. Que legal, né? Porque lá, fora do Brasil, o pessoal exige muito essa questão de compensação de CO2 e tal. Então, vocês têm isso lá? Tem. O nosso BI, ele mostra... Por exemplo, ele mostra ali em determinado cliente quanto que ele emitiu de CO2 em viagens naquele mês, naquele semestre ou no ano. Isso. Exatamente. Aí a gente passa... Porque antigamente, como é que isso era feito? A gente gerava um relatório Excel dos trechos voados e a gente disponibilizava isso para o cliente final. E aí o cliente final providenciava esse cálculo, não sei como que era feito lá, né? Porque a gente só disponibilizava a questão do relatório mesmo de tickets, de bilhetes voados, né? E trechos voados. E aí o cara que fazia isso. Hoje não. Hoje num clique, ele entra lá e ele consegue ver quantidade de emissão de CO2, tudo, cara. Bem legal. Legal. É bem Depois legal. vamos deixar essas telas aqui, vamos fazer um videozinho das telas. Vamos. Vamos fazer uma brincadeira aqui? Vamos lá, bora. Até explicando o partner, e aí a gente vai falar da jornada do agente, jornada do corporativo. Ok. E aí você vai me falando o que a gente agrega e o que a gente não agrega. Legal. E no final você vai ver que eu, André, sou um partner da LCA e eu tenho uma agência de viagem 100% voltada para o corporativo. E aí você vai falar assim, mas que loucura é essa? Você tem uma agência corporativa e você está no partner? Depois no final eu vou explicar para vocês por que eu estou no partner, que é até uma ferramenta que a gente introduziu nessa parceria que a gente tem agora, e pensando e conversando aqui. Vamos começar com a jornada do partner. O cara vai lá, ele preenche um formuláriozinho. Isso. Hoje a gente tem um formulário padrão. Deixar aqui, tá? Exatamente. Acho que você já colocou o link aí nas nossas gravações, bate-papo. Esse formulário vai ter as informações iniciais que eu preciso saber, né? Ele vai demonstrar, vai colocar se ele tem interesse, se não tem, se ele tem conhecimento, se já trabalhou corporativo. 5, 6 perguntas bem básicas para que eu possa conhecê-lo. Isso chega para mim, aí automaticamente como hoje a gente está graças a Deus, né? Hoje a gente está num patamar bem bacana, avançado. A gente tem bastante parceiros que já estão na casa e temos também alguns que estão entrando. Então, assim que possível, eu já entraria em contato com a pessoa do formulário, o contato do formulário, me apresentando e entendendo um pouco do escopo do negócio dele, o que ele pensa, como que ele quer agir, como é que ele quer trabalhar. Porque, assim, muitas das vezes, ele pensa uma coisa e aí quando a gente demonstra é outra. E aí ele fala, pô, legal, não era isso que eu pensava. Mas, de certa forma, assim, grande parte dos contatos que a gente tem recebido são contatos que têm sido revertido para um lado positivo. Então, assim, esse primeiro momento vamos dizer assim, é um bate-papo informal entre eu e o interessado para a gente se conhecer e realmente eu poder esclarecer todas as dúvidas e ali traçar, essa é a melhor estratégia ou não. Infelizmente, nesse momento, acho que eu não me enquadro para você, porque é isso que eu tô, né? É isso que o partner oferece. Enfim, então esse primeiro contato realmente... Não, tem que ser, né, irmão? Tem que ser, não adianta. Porque é o que eu falei, a gente preza muito pela transparência. Então eu não vou vender gato por lebre, até porque tá o meu nome, o nome da empresa, tá o teu nome rodando aí. Então, assim, realmente, vamos imaginar assim, esse primeiro contato é uma triagem. Até para a gente poder explicar e entender se a gente vai poder auxiliar esse eventual parceiro ou não, entendeu? Esse potencial parceiro ou não. Então esse seria o primeiro ponto, contato via através do formulário. Fechou. Aprovou, o cara tá dentro do partner. Ele vai receber uma ligação sua, você vai entender o cara, e aí eu acho que você vai explicar os tipos de modelos do partner, né? Isso. Quantos modelos são hoje? Hoje nós temos 3 modelos. Hoje nós temos 3 modelos desenhados e aprovados que funcionam muito bem lá, né, no Partners.
e que, na verdade, são disponibilizados para qualquer tipo de parceiro, desde que, é o que você falou, passando pela aprovação. Eu vou demonstrar os três, posso falar aqui de forma rápida. Um é a indicação, onde simplesmente ele fala, Fabiano, eu quero indicar esse parceiro, eu tenho uma empresa para indicar, meu primo trabalha numa empresa, ou eu tenho um cliente potencial e eu quero te indicar. Então, a gente chama de Indica Aí. O Indica Aí, ele vai ter uma receita recorrente enquanto o cliente comprar e toda a operação e gestão é com a gente. Dormindo na praia. Dormindo. Olha, isso é lindo, hein? Gostei Exatamente. desse, hein, Indicou, a gente vai fazer a reunião, a gente vai fazer... Óbvio, ele vai estar sempre a par, Claro. a não ser que, de repente, ele fala assim, pô, Fabiano, por compliance eu não posso aparecer, Tá. tal, enfim, porque a gente sabe que hoje tem essas situações, né? Às vezes o cara... primeira pergunta, você conhece ou tem relação com alguém que trabalha na companhia XYZ? Então, a gente sempre vai se ajustar nesse ponto, né? E se ele puder aparecer, vai ser sempre de forma transparente, né? Então... Ele só indica. Ele indica. Tá. Importante deixar claro aqui que a gente tem um contrato, tá? Isso tudo, em qualquer um dos formatos, existe um contrato entre nós Tudo e esse muito parceiro. sério, tudo muito... Tudo muito sério. A gente Legal. disponibiliza esse contrato para que ele seja avaliado pelo potencial parceiro e ele é passível de ajuste. Então, assim, a gente tem um contrato padrão que o nosso jurídico desenhou, mas é claro que, assim, se for algo muito exorbitante, a gente pode mudar, a gente pode ajustar, porque a gente quer realmente, é interessante a gente ter esse cara como parceiro. É porque uma preocupação do cara, desculpa até te interromper, é isso, né? Mas eu vou colocar meu cliente lá, e se a LCA pegar o cliente, né? Então, assim, só para você ficar tranquilo, já são mais de 50 partners e tem um contrato também. Sim. Se isso acontecer, né, a LCA sofre sanções jurídicas e tudo mais. Não, né? e essa foi uma das maiores preocupações quando a gente criou o programa, né? Porque a gente percebeu que tem muito disso, né? Hoje, o cliente é meu, o cara tem aquele sentimento de pai, né? Aquela coisa paterna, não, esse cliente... Então, assim, a gente não quer ser uma ameaça, nós não somos uma ameaça, vamos dizer assim, pro parceiro, né? A gente, na verdade, quer somar forças. A gente quer unir o conhecimento dele com o nosso conhecimento, infraestrutura, tecnologia. E, cara, é o que você falou, é o que você até fala aí. Cara, o cara às vezes tá deixando dinheiro na mesa. E o segundo ponto? E depois do Indica Aí vem uma parceria que ele opera meio Isso, junto com aí vocês? tem o Opera Aí, né? Tá. E o Opera Aí, na verdade, como o próprio nome diz, ele faz toda a parte de gestão, captação, operação, e a gente, na verdade, vai funcionar nos bastidores. Ele vai utilizar toda a nossa estrutura de acordos, sistema, BI, Como se ele fosse um self-booking. colaborador. Exatamente. Entendeu? Então, Pô, que assim, legal. esse cara... E aí é onde, nessa opção, é onde fica a maior parte da receita pro parceiro. E isso é muito E ele não importante. preocupa com financeiro, mandar fatura. Ele só tem que trabalhar. Ele vai atender. Vamos dizer assim, o cara fala, pô, quero montar minha agência de viagens. Só que eu vou ser o consultor. Na verdade, assim, ele é o consultor. Ele é o consultor. No Opera Aí, ele é o consultor e nós somos a agência dele. Ele vai ter sistema liberado, reserva fácil, Caramba, isso aí, meu. Lemontech, caso seja um cliente que queira uma gestão realmente de fluxos de aprovação, aquela coisa mais gerencial. Lemontech é caro, né, cara? Cara, Um sistema caro, né? Esse sistema. Hoje, Vocês têm esses lá o sistemas. Lemontech? Sim, temos. Temos, na verdade, todos, né? O Lemontech, o Argo e o Reserve. Você tem os três lá? Sim. A gente tem os três. Cara, lá. Você tem um apartamento lá só de sistema. Se a gente quer sair aí brigando com as grandes, a gente tem que investir, né, cara? Velho. E para isso, isso é um ponto muito legal da LCA. Cara, a gente acredita e a gente investe. E a gente investe pesado. Você vê, a gente tá migrando pro Banner, que não é um investimento barato. Caraca, Banner, velho. Ano que vem aí a gente vai Pra quem não sabe o que é o Banner, fala pra galera aí. É um sistema de bake-office, né? Que hoje ele é um dos melhores do mercado, assim, tá entre os tops, né? Caraca. E, cara, a aquisição não é barata, mas assim, a gente tá pensando em realmente sermos diferentes. A gente não pode ser igual. Então, óbvio, isso vai melhorar a nossa gestão e, consequentemente, vai melhorar também para o nosso parceiro, para o nosso cliente final. Entendeu? Então é um sistema hoje bem completo que a gente avaliou, a gente fez um estudo bem minucioso de tudo isso e percebemos que valia a pena o investimento para que a gente pudesse realmente continuar aí, vamos dizer assim,
batendo de frente com qualquer um que vem aí. Caraca, isso é Entendeu? muito... Então, por exemplo, isso é até um hackzinho, né? Se a empresa já está usando, você até pode perguntar, que sistema que você usa? Lemontech, tenho. Argo, tenho. Reserve, Serve, tenho. tenho. Então muda muito pouco, é só virar uma chavinha. Né? Exatamente. E assim, e tem casos também, André, que muitas das vezes o cara fala, cara, eu não quero mais o Lemontech. Não tem problema. A gente vira ele pro Argo. Que Já legal. aconteceu de clientes que usavam o sistema e quiseram, né? Acho que já estava saturado, não tinha uma boa relação, vamos dizer assim. E aí pediu para mudar. Cara, e aí a gente tá ali. Por isso que a gente resolveu realmente ter os três na prateleira. Legal, hein, cara? Né? E uma coisa que é bem legal, assim, que eu falo que isso é um diferencial nosso, é que a gente tem uma equipe de suporte de sistema próprio. Isso, cara, é um negócio que eu bato no peito para falar. Assim, eu posso te dizer que eu acho que não tem nenhuma agência no mercado corporativo que utilize esse sistema e que realmente tem um suporte próprio. Então, nós temos lá 3 pessoas, colaborador LCA, que são focados na parte de implantação, porque assim, esse sistema também, depois de implantado, é lindo, mas ele dá um trabalhinho. Nossa. Porque você tem que implantar, tem planilha de implantação, você tem que criar fluxo de aprovação, centro de custo, subcentro de custo. Então, você imagina você depender na ponta do dono do sistema, do Lemontech ou do Argo, né? Isso não, assim, os caras dão um baita suporte, mas a gente achou e a gente decidiu que isso, ter um suporte próprio nosso, seria um diferencial, porque eu não vou depender do cara lá na ponta. Eu tenho o meu colaborador, então assim, por exemplo, implantamos uma conta, o cara mandou a relação pra gente e a planilha pronta. Cara, em 3, 4 dias tá rodando o sistema. Que legal. Entendeu? Hein? Que legal. E aí é o Indica aí, Opera aí, e a gente tem o Collab. O Collab, na verdade, ele é uma mistura dos dois, né? Então o cara pode tanto operar, quanto ele pode indicar, ou quanto ele pode também ser só o comercial, vamos dizer assim, né? A gente tem uma terceira opção. O Collab, na verdade, é a mescla dos 3. Porque a gente, por exemplo, hoje eu tenho alguns casos reais lá na LCA, que, por exemplo, para clientes, o cara tem, sei lá, 10 clientes, só que para 2 clientes específicos, aquele cara quer operar. Não sei por conta da relação ou porque o presidente só compra com ele. Se ele chegar e falar assim, cara, se você sair, eu não vou comprar com você. Então, por exemplo, eu tenho parceiros que, para a empresa A e B, ele opera, ele emite, ele contabiliza e a gente só cobra. Entendi. E em outros casos ele fala, não, Fabiano, como eu tô me dedicando a 2 empresas, as demais eu quero que você toca, mas eu faço comercial nos bastidores. Então, por exemplo, numa visita comercial, ele vai comigo. Num problema de faturamento, por exemplo, eu não vou direto no cliente, eu vou no parceiro e o parceiro vai no cliente. Entendeu? Ou também o cara pode chegar e falar, Fabiano, ó, essa empresa eu quero só que você atenda, tá aí, ó. Não o quero cara mais. modula Exatamente. o negócio. Então, por isso que a gente tem esses 3 formatos. A gente tem a linha cravada do Indique Aí, para aquele cara que realmente não quer nenhum tipo de relação, quer aquela receita recorrente no sentido assim, cara, indiquei, trouxe o cliente, tá aí, todo mês cai minha comissãozinha lá, bacana. Tem a opção do Atende Aí, onde realmente o cara se torna uma agência de viagens, ele é o próprio consultor, vamos dizer assim, utilizando toda a nossa infraestrutura. E a gente tem o Collab, que é a mescla dos 3, né? Os 3 que eu digo seria o Indique Aí, o Atende Aí e também a opção do cara fazer a mescla do comercial, né? No sentido de que o cara pode estar na linha de frente, fazendo visita, prospecção, a parte da relação, e aí a gente só faz a operação, entendeu? Que legal. Então, esses são os 3 formatos que a gente tem rodando lá. E, cara, funciona muito bem, né? E óbvio que se tiver algum outro formato que algum potencial parceiro venha trazer pra gente, a gente vai analisar, vamos estudar e vamos desenhar juntos. Caso algum desses 3 não se encaixe no perfil do parceiro, a ideia é que realmente a gente possa criar novas opções aí para que a gente consiga trazer o máximo de parceiros possíveis, né? Essa é a ideia. Pô, que legal. Já entendi aqui a jornada, agora a gente vai para a prática mesmo. Para você que está vendo a gente aqui, eu vou me perguntar umas coisas para você no que eu vejo, no pouco que eu conheço dessa jornada corporativa. Ok. Né? Então pense o seguinte,
Pensa que você resolveu abrir uma agência corporativa hoje do zero, sem partner, sem sua agente, sem nada. Beleza? Então você não quer partner, mas só que você já sabe vender lazer e tal, tal. Pensa só na energia e no gasto que você vai ter, fechou? Vamos fazer esse exercício. Primeira coisa, o cara tem que ter uma apresentação comercial bala. É o mínimo, na verdade. Ele tem que ter uma estrutura onde ele possa ter... Um marketing. Exatamente. Um marketing para cuidar. Mesmo que não seja um marketing próprio, ele vai ter que contratar uma empresa de marketing para poder cuidar do site dele, né, da marca dele, da credibilidade, né, gerar reputação credibilidade, digital, reputação, né? Exatamente. Parte hoje a IA tá vindo com tudo, né? A gente tem o nosso mascotezinho lá, que é a nossa Alicia, né? Que é a nossa IA. Então, assim, você vê, cara, nem começamos, já falamos aí de 5 pontos que você imagina quanto que... Então a gente tá falando de 5 pau por mês. O cara ter um site, um marketing legal, uma apresentação bacana. Isso quanto que custa pro cara lá no Partners? Nada. Zero, porque então ele vai utilizar a nossa equipe de marketing própria para fazer uma apresentação. A gente tem a nossa apresentação padrão, mas é óbvio que se a gente tiver que ajustar para determinado cliente para ficar realmente personalizada, a gente vai fazer. A gente tem a nossa equipe de marketing lá disponível para fazer isso. A gente tem assessoria jurídica. Calma. Que o BO é lá na frente. Calma. Então vamos voltar ainda na parte de marketing, né? A gente tem também, a gente vai disponibilizar. A gente tem uma parte de landing page também. O cara pode ter uma landing page bonitinha. Sim, que a gente pode disponibilizar para ele também. O cara economizou 5 aí. Exato, de começo. De largada, assim, já 5 pau. Legal. Aí o cara conseguiu uma conta lá de um amigo dele, só que a empresa é lá em Curitiba. Tem problema. Ele vai ter que pegar um avião, vai ter que ir lá, fazer uma reunião. Se ele fosse disponibilizar um comercial dedicado, fora da passagem aérea, vocês têm isso também? Você vai na reunião pro cara, se o cara precisar? Com certeza. Com certeza. Cara, aqui é trabalho. Nós não estamos para brincadeira. Então, assim, óbvio, a gente vai entender a necessidade e, assim, se for um fator decisivo que essa reunião seja presencial e seja para assinar, cara, a gente vai. Não tem... Você vê... Semana passada eu tive em Goiânia, tive em Brasília. Então, assim, cara, nós vamos aonde o cliente está, entendeu? A gente não tem... Isso que é legal de estar lá na LCA. Eu tenho autonomia para decidir, para tomar minha decisão e fazer o que for melhor. Óbvio, eu tenho que trazer resultado. Então, você, agente, quando você me ligar e falar, Fabiano, eu tenho um cliente em Curitiba... Eu preciso da tua ajuda pra gente trazer esse cara, né? A gente tem que assinar. Ô, a gente tem que assinar. O cara tá enjoado, hein? Ele olha pra câmera já, ele já tá dando os cortes. O cara tá demais, hein? Então o cara já economizou no comercial mais 5 aí que de um comercial dedicado, no mínimo, né? Um cara bom, no mínimo, custa 5. No mínimo, né? Não dá ir pra mais, né? Dá ir pra mais, Dá ir pra mais. Então vamos falar aí, já economizou 10. Uma viagem dessa não custa menos que uns 2 pau, 3 pau. Não. Né? Não pegar uma ponte aérea, porque o cara também não vai marcar para daqui 3 meses, o cara vai pedir para você ir amanhã. Exatamente. Né? Então já economizou uns 13 conto aí. Aí beleza, aí você chegou lá na empresa, o cara gostou, aí ele quer um self-booking, um sistema desse aí. Um Argo, um Reserve, um Lemontech. Quanto que... Acho que não tem nem preço do negócio desse aí. Custa o quê? Uns 30 conto? Pra implantar um sistema. É difícil. Né? Eu não sei te precificar de verdade. Mas não é um custo baixo. Vamos colocar 10. Setup, licença. Até porque assim, você paga por usuário. Cara, tem uma série de coisas que se você for colocar na ponta do lápis, para uma agência que está começando agora, é inviável. É inviável. Né? Ou até, você pode ver aí, tem muitas agências que já estão no mercado aí há muito tempo e que não tem. Eu tô desde 2008, eu já perdi conta. Porque o cara pediu para eu... não tô falando que é ferramenta não, mas o cara já pediu para eu implantar o Reserve lá. E quando eu fui ver, custava um carro zero. Eu falei, não vou fazer. Não dá, é inviável. E assim, não é que a gente quer ser melhor do que ninguém. É que, cara, é a realidade do mercado. Pra gente poder chegar onde a gente chegou, a gente teve que investir. Tá, entendeu? Então já economizamos aí mais 10 pau da implantação jogando baixo. Fora. Bem baixo, assim, bem baixo mesmo. Legal. E aí, para atender a pessoa, eu vou ter que ter um colaborador dedicado que também deve custar uns 3, 4 pau. Por aí. E aí você vai ter lá a pessoa para atender.
Sim, caso o cara opte, caso o parceiro opte pela opção Opera aí. do Indica aí. do Indica aí, exatamente. Eu tenho lá o pessoal da operação, e assim, uma coisa bem legal que eu também criei lá internamente quando eu era o gestor da operação lá atrás, a gente não trabalha com um esquema de atendimento call center. Sabe? Naquele sentido assim, você liga num dia fala com o Fabiano, no outro dia você fala com o André, no outro dia você fala com o Luiz. Isso é legal. Lá nós temos, a gente trata os nossos colaboradores da operação como consultores, né? Essa é a nomenclatura. Todos os nossos consultores são consultores sêniors, né? A gente tem consultores que são bilíngues, né? Então, hoje, na verdade, a gente vai entender a necessidade do nosso cliente final na ponta. E aí, em cima disso, eu faço um onboard junto com o nosso diretor de operações, né, com todas essas informações ali na mesa desse cliente, e a gente vai ajustar e adequar o melhor consultor para atender esse cliente na ponta. Então, assim, decidido isso, a gente vai fazer uma reunião de apresentação para o cliente, diante da sua necessidade, a gente estudou aqui e verificou que o melhor consultor para te atender vai ser o Fabiano. Vamos marcar uma reuniãozinha, mesmo que seja via Teams, alguma coisa assim, para eu te apresentar? Então a gente quebra aquele gelo, aquela coisa da informalidade, da formalidade, sabe? Entendi. Então, assim, a gente apresenta, esse aqui é o Fabiano, ele vai ser o responsável pelo teu atendimento. Esses são os canais que você consegue falar com ele. A gente atende via WhatsApp, Teams, telefone direto. Então, assim, a gente trabalha bem realmente no dedicado. Foco no cliente. Exatamente. Aquele negócio de call center, eu já trabalhei, já tem, né, em grandes empresas, grandes agências, que o esquema era esse, né? E, cara, a gente sabe que é diferente, né? O atendimento dedicado, humanizado, você conhecer a pessoa. Cara, não tem preço. A pessoa, às vezes, numa festa de final de ano da empresa, convidar o consultor. Eu gostaria... Você vê, cara, aquilo ali... Eu já tive vários casos de que a empresa me convida e convida o consultor para participar da festa de final de ano. Entendeu? Recentemente, eu e o Luizinho fomos convidados por uma... você vê, não tem nenhuma ligação com o negócio, mas você vê, nós temos uma empresa que é uma das grandes... né, tá entre as 10 maiores lá da nossa carteira, que eles são uma empresa do trade de açúcar. E eles inauguraram uma usina elétrica, né, de energia solar em Braslândia, do lado de Brasília. Cara, nós somos convidados, eu e o Luiz, para prestigiar essa inauguração. Então, para você ver o quão essa proximidade realmente te torna uma parte da empresa, né? Então partner de verdade. Exatamente. Então a gente realmente preza muito por isso. Então, respondendo a tua pergunta aí, passamos o sistema. Agora o ponto de inflexão de 80% dos agentes de viagem que mexe com lazer e quer ir para o corporativo. O lance do faturamento. Por quê? Porque o cara paga a companhia aérea em 10, 12 dias. E às vezes tem que faturar com 30, 45, dias. Exatamente. Vem cá, se o cara tiver mesmo o contatão lá do cara da usina de açúcar, o advogadão lá, e o cara falar assim, só que eu compro 300 pau por mês, eu preciso faturar. Se o cara tiver nome bom, vocês seguram no peito? Seguramos. É mesmo, bicho. Esse é um outro diferencial, né? Hoje, se você for pegar as grandes agências aí, ninguém fatura. Ninguém fatura. É cartão e é isso. Você quer comprar comigo, é cartão. E aí, essa foi também uma estratégia que a gente teve lá atrás para trazer grandes clientes. Porque realmente, assim, você imagina quando uma grande agência chega e limita e fala assim, meu amigo, você quer comprar, você vai ter que comprar no seu cartão de crédito. Cara, só aí ele já elimina, sei lá, 30%, 40% de outros clientes que efetivamente querem faturar. E a gente sabe que faturamento hoje é um negócio que, se você não tiver uma estrutura, você quebra qualquer agência, né? Então, hoje, a gente tem uma... Por isso que eu te falei, né? Lá no início no início da nossa conversa, eu te falei da quantidade de pessoas que nós temos no financeiro. Imagina, é uma engrenagem tremenda. Hoje a gente tem o nosso diretor financeiro, que é um cara sensacional, tá com a gente aí desde o início, e é um cara super
criterioso. E assim, se realmente passar pela aprovação, a gente tem um sistema de linha de crédito que a gente faz toda a análise do cliente, a gente vai mandar a documentação necessária. Feito isso, eu passo para a área financeira, e aí eles têm um prazo aí de mais ou menos 24 a 48 horas para analisar, e aí eles vão me retornar falando, Fabiano, cliente aprovado. Óbvio que inicialmente a gente não vai liberar 300, 400 mil de crédito. Claro. Tudo isso, na verdade, vai ser algo que a gente vai construir com o tempo. Hoje eu tenho clientes lá que tem um limite de 1 milhão por mês. Depende do porte da empresa também, né? Exatamente. Depende de... Então, nesse início, a gente vai entender, mas assim, sim, fazemos o faturamento com certeza. Legal. Tá? Esse é um diferencial que a gente bate aí no mercado, porque realmente a gente sabe que isso faz a diferença, né? É o que você falou. Às vezes o cara fala, cara, eu compro com você, mas eu preciso que você me fature. É isso. Né? Então, a gente E consegue, aí, sim. Fabi, é um ponto de inflexão. Por que que eu uso na minha agência o partner? Porque a gente não fatura mais. Nós somos uma empresa pequena, né? Você sabe disso. E a gente atende o corporativo. Se o cara quiser comprar no cartão de crédito, beleza. A gente atende isso. Se o cara quiser faturar, eu já mando pro partner tomar conta. Ah, por quê? Porque você não tem dinheiro? Não, é porque é uma política nossa. A gente não quer faturar, a gente não tem expertise para analisar o crédito, né? Então eu prefiro deixar. É aquele negócio. Eu sei jogar bem na zaga. Eu não vou querer fazer gol lá na frente. Exatamente. Deixa o cara fazer gol lá na frente, porque quem ganha no final é a equipe, né? Então esse é o ponto que eu uso. E tem mais um ponto também que eu vou usar mais para frente. Beleza. Então faturamos pro cara, bonitinho e tal. E aí eu vou ter que fazer eu não vou ter que fazer o financeiro pro cara. Vocês que mandam tudo isso pro cara, vocês que cuidam disso, Sim. centro de custo, Sim, tal. sim. E aí tem o BI também. Exceto na opção do Atende Aí, que aí o parceiro ele acaba. Ele vai até a parte do lançamento no nosso sistema. Tá? Então ele faz o lançamento da venda e a partir dali o meu financeiro toca. Então, aí cobrança, emissão de fatura, geração de algum relatório, um preventivo, que tem muito cliente que pede o preventivo antes, né? O que é preventivo? Preventivo, na verdade, é um relatório em Excel que ele consegue visualizar tudo que ele comprou antes de faturar. Então, se de repente vai uma venda... Geralmente as grandes empresas fazem isso, que é para evitar uma devolução numa fatura. Então, você imagina eu faturar, igual você comentou, pega uma fatura de 300 mil lá com 60 bilhetes nacionais. Aí, às vezes, por causa de um bilhete, o cara me devolve a fatura. E você que é pequeno? E você que é médio? O cara faz isso. Às vezes, o cara vai pagar você de qualquer jeito. Ele não vai furar. Mas deu um desacordo ali que ele não pode. É o sistema dele que não deixa. E aí, muitas das vezes... você fica 10 dias sem receber. Exatamente. Porque, assim, a gente tem muito disso, mas, cara, os clientes que a gente tem lá são muito parceiros, a gente tem, sim, inadimplência. Não vou ser hipócrita e falar não. Mas, assim, é baixa. Ainda bem, no volume que a gente tem é algo baixo e a gente não tem clientes que a gente tem que efetivamente acionar um jurídico, alguma coisa para receber. Mas esses descompassos a gente tem. Às vezes o cara... Porque assim, hoje as agências, as empresas, os caras têm uma gestão muito forte e vamos assim, detalhada do que eles estão pagando. Porque você imagina, o cara pega uma fatura para uma empresa aí, 300, 400 mil. Uma fatura de $500 mil. Cara, imagina para ele chegar para um diretor financeiro e falar, tenho $500 mil de viagem para pagar. Cara, não é qualquer empresa. Então, assim, os caras tem que estar tudo redondinho, tem que estar no centro de custo correto, tem que estar... muitas das vezes a gente faz rateio de centro de custo, porque às vezes o cara está viajando por 3 centros de custo diferentes dentro da mesma empresa. Então, assim, cara, é muito detalhe. É muito detalhe. Né, cara? Então, você não precisa gastar energia, né, cara? Você vai só vender, só vai... Será ser o operador, se você quiser ir no Opere aí. Pô, exatamente. Que coisa mais linda. É isso. Deu um pepino. Tem jurídico lá incluso? Temos. Aí, beleza. A gente tem o nosso jurídico lá, que na verdade é o nosso escritório, é o escritório que presta serviço pra gente, só que entre um dos itens que a gente colocou em nosso contrato é a assessoria para os nossos parceiros. Que legal. Né? Então, qualquer problema que o parceiro tenha no sentido das contas indicadas. Exatamente, né? Das contas indicadas. Não adianta você também indicar o negócio lá e... Não, o cara fala, o cara me comprou aqui. Mas tem uns mimadinhos que gostam dela. O cara, ele comprou um navio comigo aqui, tá me processando. Não, aí não tem como. Claro, lógico. Mas qualquer coisa até que sem venha... o escritório, o cara se vira, né? Sim, mas qualquer coisa que venha em decorrência do parceiro, da venda indicada, realmente tem ali uma ligação com a gente, ele vai ter toda a assessoria, até porque
nós somos a linha de frente, né? Vai aparecer o nome lá, LCA, então por isso que a gente preza muito por isso, mas é importante que eles tenham essa tranquilidade de que eles têm sim o respaldo do nosso jurídico lá, com certeza. Beleza, aí beleza, deu tudo certo, o cara faturou, o cara viajou, não deu jurídico, porque os nossos clientes é tudo bom, não tem esse negócio. Só que aí beleza, a gente sabe como que é corporativo, né? Domingo, 3 horas da tarde, você tá lá no churrascão, já tá com a cara cheia de mé e liga o cara pedindo cotação para 5 executivos que vão viajar, Guarulhos, Natal, Natal, Acre, Acre, Plutão, Plutão, Saturno. Tem central 24 horas lá na SA? Temos. Esse é um outro ponto que eu com muito orgulho bato no peito e falo. A gente também tem o nosso plantão emergencial próprio. Ah, é próprio? A gente não é um cara que tá com notebook no churrasco. Não. Ele nós temos lá o Marcelo, que é o nosso gerente. O Marcelo tá com a gente há no mínimo uns 10 anos, pra você ter uma noção. Que legal, bicho. Então, o Marcelo é um parceiro, amigo, né? É um cara sensacional, assim. E a gente até aplicou a nossa pesquisa de NPS aí um mês passado, cara, e assim, foi só elogios pro nosso emergencial. A gente ficou muito feliz. Então não tem aquela várzea do cara sair no meio do churrasco, fala, deixa eu só terminar essa caipirinha que eu não, esquece isso. A gente tem lá, independente. Nós temos, e além disso, a gente tem uma coisa que a gente também percebeu que seria um diferencial. A gente tem um atendimento estendido do nosso pessoal do escritório. Então, por exemplo, das 8h30, eu tenho gente das 8h30 às 20 no escritório, que legal. Né? Alternando. E aí, pós esse horário, o atendimento é assumido pelo emergencial, e aí, sábados, domingos e feriados é 100% emergencial. Mas, assim, é um bom ponto até essa colocação que você colocou, André. Como o próprio nome diz, é emergencial. Então, assim, numa situação dessa de uma cotação, claro que se a cotação for para o dia seguinte, o cara vai fazer, o Marcelo vai entrar lá e a equipe dele vai fazer. Só que, por exemplo, acontece muito disso. E aí o pessoal estava entendendo como atendimento estendido. E aí eu deixava de atender o cara que está com um problema lá em Xangai, entendeu? Para voltar para o Brasil e para eu, de repente, fazer uma cotação que é para daqui 3 meses. Mas, assim, de forma muito sutil, de forma muito gentil, Marcelo, a gente criou uma estratégia de que aí a gente sutilmente devolve para o cliente, falando, amanhã, né, já fomos direcionados para o seu consultor, amanhã no primeiro horário a sua cotação será respondida, tal, porque assim, por incrível que pareça, irmão, eu vou te ser bem honesto, cara, tem muita demanda no 24 horas. Tem mesmo, cara. Até porque, assim, é o que eu falei, o corporativo, você imagina, é gente voando o dia inteiro, né, o ano inteiro, não tem data, não tem horário, né, e assim, a gente tem um hall de clientes lá que são clientes de diversos segmentos. Então, eu tenho desde nutrição animal, energia, até escritório de advocacia, casa de shows. Cara, então assim, é bem tudo, diversificado. Né? Então, por exemplo, você imagina, a gente pega aí, a gente atende aí uma casa de shows grandes e renomada aqui em São Paulo. E o que acontece? Às vezes o cara vem, faz um show, precisa voltar no sábado à noite. E às vezes dá um problema, entendeu? A gente leva muito para feiras internacionais, Canton Fair, tem uma feira enorme agora em Frankfurt, em Düsseldorf, que vai acontecer agora, que a gente tem levado bastante cliente. Então você imagina, os caras vão no final de semana, aproveita para dar uma esticada e sempre dá um probleminha, cara. Sempre dá, né? Sempre dá um probleminha. É a companhia que cancela, é o cara que atrasou e perdeu o voo, chegou lá no hotel, não era uma cama de casal, tinha 2 twin, entendeu? Nossa. Aí, cara, e aí Esses o cara... executivo, velho, nossa, tudo Não, fresco. e aí chega lá, a companhia aérea mudou o assento na hora. Cara, a gente enfrenta vários problemas corriqueiros que, assim, o cara recorre para quem? Para nós, né? E o importante é que o nosso parceiro saiba que ele não vai estar desamparado, entendeu? Então, o cara ligou, ele vai ter lá uma central de atendimento que é composta de ou um telefone, ou WhatsApp, ou Teams. Então, esses também são os nossos canais de atendimento para o emergencial. Atende no WhatsApp? Sim, temos o WhatsApp lá, entendeu?
Então, não assim... é engessado, né? Não, que legal. não, de forma alguma. Ó, eu vou dizer pra vocês uma coisa. Sabe como eu uso a LCA? Você que tá vendo a gente que já tem uma operação corporativa. Vou até pedir licença pra você aqui. Como que eu uso? Eu faço uma relação, eu tenho uma agência desde 2008. De todos os clientes que já passaram pela minha agência e não estão mais comprando comigo. Só que eu tenho detalhes do cara. Eu sei quem que é o decisor, eu sei por que, que ele parou de comprar comigo, e muitas vezes ele parou de comprar comigo porque eu não tinha o suporte ou as ferramentas de uma agência gigante. Eu jogo essa mão na lista do Fabiano, da equipe dele lá, e ele começa a trabalhar isso para retomar esse cliente com o nome LCA, e eu participo disso no Indica Aí. Exatamente. Então, cara, é muito legal isso aí. Porque você sabe como que vai ser o meu final? Qual que vai ser o meu final? Como? Fala aí. No final Eu vai tô ser até imaginando. No final vai ser o seguinte: quiosquinho em Santos, quadrinha de beach tênis e futevôlei ali do lado, e o celular fazendo plim, 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 plim das contas que eu vou mandar pro LCA Partner. Esse vai ser meu final, irmão. Não tem jeito. Não tem jeito. Conte com a gente, é isso aí. Essa é a ideia. Cara, é assim, é exatamente isso que a gente quer transmitir pro nosso parceiro, né? Credibilidade, confiança e realmente, assim, ele pensar como você. Porque é o que você fala, né? A frase que você diz, tem muito dinheiro na mesa. Muito dinheiro Tem na muito mesa. dinheiro ficando na mesa. E a gente quer ajudar o parceiro a contar, né? Vamos contar junto. Ô, Fabi, todo mundo na jornada conhece alguém que viaja. Sempre. Conhece alguém que viaja, ou conhece alguém, ou numa viagem conhece alguém que viaja. Não tem como não ter ninguém para indicar. Se o cara quiser, é isso, o cara realmente assim, ele tá vendo o dinheiro voar na frente dele, ele fala assim: "Nossa, mas esse cara estudou comigo e viaja o Brasil inteiro, ele tá no meu Instagram, eu tô vendo ele, mas eu não tenho corporativo". Não tinha, agora você tem. E uma coisa bem importante, né, que eu também gostaria de citar aqui, que assim, cara, não... Porque eu sinto que às vezes um parceiro... Eu já peguei vários casos que o parceiro, às vezes, ele fica receoso de falar, pô, mas tem um volume mínimo de exigência para determinados clientes? Cara, não. Então, assim, eu não vou limitar, por exemplo, cliente que compra 5, 100 ou 300 mil reais. Cara, a gente quer todo aquele cliente. O cara que compra 2, 3 passagens por mês, até o cara que faz uma convenção de vendas de final de ano com a gente. Então a gente quer realmente de A a Z. Tendo CNPJ, exatamente, cabe na família. Tendo CNPJ, o cara viajando, exatamente como você exemplificou aí, seja um cara, como seja 100 colaboradores, a gente quer estar ali, a gente quer que esse parceiro traga esse cliente pra gente, pra realmente a gente poder fazer o negócio funcionar. Porque tem muita gente que às vezes o cara tem medo disso, fala, mas quem viaja é só o diretor. Mas, de repente esse diretor viaja 3 vezes por semana, ele faz 2 viagens internacionais no ano. E assim, e aí o cara tá comprando na internet, entendeu? E eu acho que nessa sua jornada de 15 anos, vocês vão crescendo junto com a empresa também, né? Sim. O cara começa com uma viagem por mês, daqui a pouco tá com 5, daqui a pouco tá com 20. Vocês vão também, né? Não, exatamente. Ó, você vê esse exemplo mesmo dessa nossa empresa que a gente atende aí de energia. Eu trouxe essa empresa bem no comecinho de quando eu entrei na LCA. Eles tinham um escritório ali na Fidêncio Ramos, era tipo 10 colaboradores. Hoje eles têm 100 colaboradores e hoje eles têm a cobertura lá do JK. Olha isso. As torres JK lá. Ele chama a gente de vez em quando para uns coquetéis lá, ou não? Chama. Você me convida? Opa. Porque eu nunca fui no JK, meu sonho é colocar meu blazer lá, hein, meu? Me ajuda nessa? Vambora. Então você vê, isso não tem preço, é exatamente o que você falou. Esse é um exemplo dos vários que a gente tem, né? De empresas que começaram pequenas e hoje estão gigantes e a gente tá conosco. Porque essa é a ideia, a gente acreditar no pequeno. Porque assim como eles, nós também fomos pequenos. Você vê, quando eu comecei lá na LCA, nós tínhamos 10, 12 funcionários. Hoje a gente tem 80. 80, cara. Cresceu de 80 para mais, né? É o que eu falei. A gente deve bater aí, cara, do jeito que o Luizinho é doido e a gente também. E se Deus quiser aí vai vir muito parceiro. Vamos contratar mais gente. Aí a ideia estourar os 100. Não sei se foi o Vini ou foi o Luizinho que falou para mim que vocês, a maioria da equipe lá é uma equipe que já tá há muito tempo com vocês. Sim. Né? E aí ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, cara, a gente tem 80 colaboradores, mas se a gente for analisar mesmo, esses 80 eles valem por uns 130. Porque a galera é muito sênior lá. Muito. Né? Então, muito. Às vezes o cara fala, eu tenho 150 colaboradores. Mas às vezes o cara tem 150
Médio, júnior, né? É júnior. Então isso é muito legal. Então eu digo que não tem 80 colaboradores, tem tipo assim uma força motora muito grande, né? Isso é uma outra coisa que, assim, que a gente tem muito orgulho. A gente tem uma rotatividade de funcionários muito baixa. Muito baixa. A gente assim como eu posso dizer que 50% dos nossos colaboradores estão com a gente aí há mais de 5 anos. Mais de 5, né? Certamente. Óbvio que, assim, conforme a gente vai crescendo, a gente tem que contratar, né? Então, a gente tem algumas pessoas novas, mas grande parte da equipe, mais de 50% ou mais, estão com a gente aí há bastante tempo. Então, para você ver o tipo de empresa que nós somos, né? Sérios, humanos, que realmente trabalhamos com pessoas, né? E você conhece o Luizinho, um cara, coração enorme, enfim. Então, eu tenho muito orgulho em fazer parte da LCA aí há tantos anos também, né? Já nessa minha caminhada já recebi propostas para trabalhar em outras empresas, enfim. E optei por ficar na LCA e tenho certeza, mais do que nunca, de que foi uma das melhores escolhas que eu tive aí na minha vida profissional. Galera, só faz uma coisa, só bota esse cara numa reunião com um contato quente seu e eu te garanto que dia 5 vai pingar dinheiro na sua conta. O cara não perde negócio, o cara é bom mesmo, o cara ele consegue desenhar, enxergar o negócio. Tipo assim, é uma IA humana aqui que sabe tudo de corporativo, não perde negócio, né? Caiu na reunião, é difícil perder, né? Difícil, cara. Assim, é que o que acontece? A gente vai fazer de tudo possível e impossível, mas a gente sabe perde, que... Você tá sendo humilde. Não, tem que ser, né? Não, assim, o que a gente puder fazer, o que tiver na nossa alçada, na minha alçada, eu vou fazer, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, como todos os mercados, tem os clientes bons e os clientes não tão bons, né? Tem aquele cliente que o cara vai sentar na mesa e vai querer sugar tudo. E, óbvio, se eu ver uma oportunidade, eu não vou perder. Mas se eu perceber que, cara, infelizmente, o cara tá ali pra só... lógico. Né, judiar de mim e do nosso parceiro, cara. Aí não, né? Né? A gente nem quer. Exatamente. A gente pede de propósito. Não, é bom que você compartilha da mesma coisa, né? Às vezes tem cliente que a gente tem que demitir, né, cara? Porque, infelizmente, o cara não tá ali pra somar. O cara tá ali pra só realmente, né, nos pôr pra baixo. A gente, graças a Deus, hoje a gente não tem esse tipo de cliente. Todos os nossos clientes são parceiros de verdade. E é o que eu te falo. Hoje a relação que a gente tem com os nossos clientes, cara, é um negócio surreal. Vai além do CNPJ. Tenho vários casos, assim, né, que os nossos clientes ali vai além do CNPJ. Já cheguei aí em casamento de secretária. Cara, um negócio muito legal, assim, tipo, aniversário de 15 anos da filha do diretor da empresa. E é um negócio que, cara, não tem preço. Esse reconhecimento não tem preço, né? Então... isso é muito legal no corporativo. Cara, queria te agradecer, o tempo voou. Voou mesmo, mas né? você tem que voltar aqui pra gente... Vamos voltar aqui daqui um mês e meio. Vamos trazer uns 2 partners aqui? Para os caras contarem as experiências dele, como que foi. Não, acho que isso é super, super válido, né? Acho que é legal até pra trazer credibilidade e o pessoal entender aí e conhecer um pouco mais. Vamos sim, é uma ótima ideia. Vou me organizar aqui para trazer. Eu tenho aí, cara, hoje a gente deve ter rodando efetivamente uns 20. Caramba, já né, tem rodando. Gente, E a gente tem as prospecções, né, os leads que estamos rodando aí. Mas eu tenho uns caras bons para trazer aí, um pessoal bom que vai colaborar muito e que vai demonstrar que realmente o programa é sério e que pode realmente colaborar muito aí para o potencial parceiro crescer junto com a gente e gerar receita para todos nós. Fechou. Galera, vou encerrar aqui. Obrigado, Fabiano. Imagina, eu que agradeço, Andrezinho. Vamos tomar um Danone que eu tenho uma lista pra te mandar aí. Tem uns 5 caras aí que viajam bastante aí, que eu quero já mandar aí, beleza? Vambora. Pra ver se dia 5 lá eu já pago o beat, já pago a conta do quiosque, que você sabe que é caro, né? Que a gente só tá tomando agora o voto de importância. Nessa você tá primeira lá comigo, eu vou estar lá com você, vou levar em cash. Valeu, galera. Obrigado, Fabiano. Valeu, o papo foi incrível. Valeu.